Começamos mais um giro de notícias e vamos aos principais destaques de hoje. 2 alunos foram mortos a tiros e 3 foram baleados em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará. Testemunhas relataram que os tiros foram disparados por pessoas que estavam do lado de fora da escola. O repórter Fernando Oda acompanha o caso e tem mais informações. A motivação do crime já foi esclarecida, Fernando. Boa tarde para você. Lígia, uma das linhas de investigação aponta que o crime pode ter sido resultado de uma briga entre facções criminosas. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. As 2 vítimas fatais de 16 e 17 anos estavam no estacionamento do colégio quando foram atingidas. Era horário de intervalo, então o local estava cheio de alunos. As 3 outras vítimas que ficaram feridas foram socorridas, encaminhadas a um hospital e uma delas está em estado grave de saúde. Durante a ocorrência, policiais encontraram drogas, embalagens e uma balança de precisão com uma das vítimas. Mas esse fato isolado, assim como todos os outros, ainda estão sob investigação, como eu disse. Bom, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, o PT, se pronunciou e disse que esse crime é gravíssimo e intolerável. Já o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que equipes da pasta estão acompanhando de perto este caso. Lígia. Obrigada, Fernando. E o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram uma nova operação que tem como alvo um esquema do PCC nos setores de combustíveis e de jogos de azar. Então vamos falar agora com o repórter Luciano Penteado, que tem os detalhes. Boa tarde, Luciano. Olá, Lígia. Boa tarde para você e para todo mundo. Olha, a operação de hoje é um desdobramento da operação do mês passado, quando o mesmo MP, Receita Federal e Polícia miraram as fintechs com sede aqui na Avenida Faria Lima, em São Paulo, supostamente ali com integrantes do PCC fazendo parte. Hoje, o foco foram postos de combustíveis, cerca de 400 na região metropolitana e cidades do interior e litoral, e também lojas do varejo, não é? Empresas do ramo de jogos de azar, empreendimentos imobiliários e até motéis. Todos esses locais, segundo a investigação, eram utilizados por essa quadrilha para os crimes de lavagem de dinheiro e também ocultação de bens. O chefe dessa suposta quadrilha seria o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho. A defesa dele ainda não se manifestou. Outro alvo foi o banco digital BK Bank, que já disse em nota, negou qualquer participação nesse esquema aí do PCC e disse que está colaborando com as investigações. A investigação de hoje, a operação, tem como objetivo, sobretudo, a devolução desse dinheiro desviado aí com combustível adulterado, com essas fraudes financeiras aos cofres públicos. E há um montante de nada menos, Lígia, de mais de 7 bilhões de reais desde 2020, quando esses supostos crimes começaram. Volto com você, Lígia. Obrigada, Luciano. E o Ministério Público Federal pediu a redução da pena e da multa de Léo Lins. O humorista foi condenado em primeira instância a 8 anos e 3 meses de cadeia e a pagar uma multa de pouco mais de R$ 1.400.000 por piadas consideradas preconceituosas. O Ministério Público Federal apresentou ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região um parecer defendendo a manutenção da condenação do humorista, mas solicita a redução da pena e da multa. O parecer propõe ajustes na dosimetria e na forma de contabilização dos crimes, sem questionar a condenação pelo conteúdo que teria atingido diversos grupos vulneráveis. Segundo o Procurador Regional da República, Vinícius Fermino, a condenação em primeira instância utilizou o critério de continuidade delitiva, considerando que Lins teria cometido crimes distintos de forma repetida ao atingir diferentes grupos. O MPF, no entanto, entende que houve uma única ação criminosa: a publicação do vídeo do especial de comédia Perturbador no YouTube, que abordou negros, nordestinos, indígenas, pessoas com deficiência, idosos, evangélicos, judeus, homossexuais, obesos e pessoas vivendo com HIV. Nesse caso, a Procuradoria defende que a contagem da pena deve seguir o critério de concurso formal,
mais favorável ao réu, em que um único ato gera múltiplos crimes simultaneamente. Agora, o caso será julgado pelos desembargadores do TRF-3, o que não tem data para acontecer. E em depoimento nesta quinta-feira, a CPI do INSS, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes negou que suas empresas tenham ligação com descontos irregulares em aposentadorias e pensões. Preso pela PF, ele é apontado como um dos principais mentores das fraudes na Previdência. O repórter Afonso Marangoni acompanha a sessão e tem os detalhes. Boa tarde, Afonso. Oi, Lígia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse dia de hoje é considerado um dos pontos altos dessa CPI do INSS, já que está ouvindo justamente esse personagem, o careca do INSS, que é apontado como um dos principais nomes nesse esquema de fraude. Ele que teria pago propina a servidores corruptos do INSS para viabilizar esses descontos associativos irregulares. O Antônio Antunes, ele veio munido de um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e optou por não responder a nenhuma pergunta do relator Alfredo Gaspar, do União Brasil. Ele diz que o relator já o julgou, já o condenou sem mesmo tê-lo ouvido. Mas o Alfredo Gaspar, mesmo assim, manteve as perguntas. O careca do INSS teve que ouvir todas as 150 questões e isso durou mais ou menos 1 hora. Depois, sim, o careca do INSS começou a responder aos outros senadores. E foi nessa ocasião que ele disse que não tem nenhuma relação com fraudes de INSS, que ele é um empresário bem-sucedido, que essa questão de careca é uma fantasia que foi criada, né, esse codinome careca do INSS, e que todos os serviços que estão registrados em nome das empresas dele foram de fato prestados. O depoimento segue aqui, eu estou no túnel do tempo do Senado e ainda tem muitos senadores inscritos, então aqui deve ir até bem tarde. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. E a partir de outubro, o Sistema Cantareira vai operar na faixa de restrição. O anúncio foi realizado pela Agência Nacional de Águas e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo. Entre os motivos, a queda no nível dos reservatórios e as chuvas abaixo da média. Desde 2022, a retirada de água não era limitada. O reservatório entra em faixa de restrição quando chega a um volume útil que fica entre 20% e 30%. Para ser considerado normal, o volume do manancial tem que estar com pelo menos 60% da capacidade. Mas nessa quinta, o Cantareira estava com 23,3%. O Cantareira abastece metade da população da região metropolitana de São Paulo. E a nova medida acontece em meio ao aumento da redução da pressão da água no período da noite. Nós ficamos por aqui. Hoje deve ser o dia mais frio da semana. Começamos essa quinta-feira com 13 graus. Agora faz 16 graus aqui na região da Avenida Paulista. Não tínhamos uma tarde tão fria em setembro desde 2022. Outras notícias do tempo, do Brasil e do mundo, você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Até lá!